Eu quero dar sequência ao que eu preguei domingo, porque eu quero consolidar alguns conceitos. E uma mensagem somente, ela não é suficiente para consolidar um princípio ou um conceito. E eu quero começar hoje no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 29. Lucas, Evangelho de Lucas, 22, 29. Jesus faz uma afirmação fantástica no meio de uma palavra, de um ensino que ele estava dando para os discípulos. Quem é o maior? Seja aquele que vos serve. No reino de Deus, a autoridade não é para mandar, é para servir. Quero ouvir um amém. Então, se você tem sido levantado por Deus no seu trabalho, na sua empresa, no seu ministério, nas suas células, na tua equipe, lembre-se deste conceito: nós fomos investidos por Deus de autoridade para servir. E aí no meio, Jesus fecha aquela palestra, aquela palavra, com essa afirmação que eu achei bombástica. Ele diz: assim como o Pai me confiou o reino, eu vou-lo confio. Levante a tua mão e diga: eu recebo o reino como minha responsabilidade. Quero uma salva de palmas. Bom, eu preguei sobre isso um pouquinho domingo, mas hoje eu gostaria de entrar um pouco mais fundo. A palavra confio, gostei muito dessa palavra inteligente, né? Jesus usa uma palavra até difícil da gente imaginar. Como o Pai me confiou o reino. Ele não diz entregou, né? Delegou, mas ele diz: o Pai me confiou. A palavra no grego, anote aí se você estiver tomando nota, a palavra no grego, confiou, o Pai me confiou, e eu vos confio. Eu transfiro para vocês a mesma responsabilidade, o mesmo peso, a mesma incumbência que o Pai me deu. Então a palavra aí no grego é diatomai, diatomai. A palavra diatomai é cuidar com responsabilidade. Diatomai, o reino, cuidar com responsabilidade, ser responsável por. Ou seja, não são os anjos que cuidam do reino de Deus, somos nós. Mais forte. Tem muita gente que acha: Deus cuida do teu reino, isso é problema teu, Senhor é o Senhor, né? Especialmente a galera da teologia reformista. Para que eu vou pregar o evangelho? Por que eu vou pregar o evangelho? Se tem predestinação, isso é coisa de Deus, Deus é que cuida. Fala comigo: não. Mais forte. Paulo diz: como crerão se não há quem pregue? Romanos 10, como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Por quem? Pela igreja, pelos centros de obras. Paulo falou isso quando ele estava saindo de um centro de obras, uma igreja grande, uma igreja forte, uma igreja pujante, chamada Igreja de Antioquia. Eu terminei o meu livro que eu lanço em outubro, né? Lá com o Dunamis, lá no Ministério Dunamis, que é Sangue, Suor e Lágrimas. A história da igreja vencedora, muitos avivamentos, muitos mártires. A história da igreja que subliminar, que quase ninguém sabe dos detalhes. Não é aquela história da igreja oficial, formal. Desculpa, isso não me interessa. Isso não interessa a nós. Nós não queremos saber de teologia, nós queremos saber do poder de Deus. Nós queremos saber de uma igreja que viveu o avivamento. Nós queremos saber de uma igreja que levou o evangelho. Nós queremos saber de uma igreja que incendiou o mundo e que virou o mundo de cabeça para baixo. Então a palavra, viu, bispos, pastores, a palavra eu vos confio é diatomai. E diatomai é organizar, cuidar com responsabilidade, ser responsável, organizar o reino.
Imagina, não é função dos anjos, não é função do Espírito Santo de Deus, apenas é o Espírito Santo de Deus movendo através da nossa inteligência, através da nossa motivação, através da nossa organização. Tanta gente que quer destruir a igreja, tanta gente que quer falar mal da igreja, tanta gente que critica o pastor, tanta gente que critica as equipes, tanta gente que critica bispos, que critica a igreja. Olha o tamanho dos desigrejados. Deixa eu te falar uma coisa, quem perde são eles é que saíram da fogueira, eles que saíram do calor. Ninguém fica no evangelho firme sem parte do altar, sem sentir o poder de Deus, sem chorar, sem expulsar demônios, sem vencer maldições. Essa galerinha vai saindo e vai escapando, igualzinho Ló. Quando eles vêm, eles estão nas boates, eles estão nas raves. Quando vê, eles estão em Sodoma e Gomorra. Nós que somos dos vencedores, vamos ficar aqui. A igreja tem defeitos, sim, é feita de homens. Ué, se ela é feita de homens, tem defeito, né? Inclusive daqueles que acham que são perfeitos. Só defeitos só tem os outros. Esquece, não vamos ouvir isso. Eu quero vir para a igreja, eu quero estar na igreja por causa do poder de Deus, acima de tudo, pelo poder de Deus. Diga comigo, a igreja, mais forte, a igreja, diga, é a agência do reino de Deus. Se você quebra a igreja, você quebra o reino. Olha os países da Europa, quebraram a igreja, quebraram a pregação do evangelho, fecharam as portas, venderam os templos. O que aconteceu? O reino de Deus acabou. E o pecado avolumou, cresceu, né? Tudo isso que nós estamos sofrendo, esse conflito ideológico hoje, que nós estamos passando no mundo ocidental, isso vem através de uma evolução de centrais, de pensamento, de finanças. Isso não é uma coisa que acontece pontualmente, não. Isso é um negócio organizado, né? Se o lado de lá se organiza, e o nosso? É por isso que eu acredito no parceiro de Deus. É por isso que eu vou abrir 100 igrejas na Venezuela. É por isso que nós vamos pregar o evangelho na África. É por isso que nós vamos avançar. É por isso que eu acredito na TV. Hoje eu estava andando aí, e vi a bispa pregar. Eu fui, nem sei onde eu fui hoje à tarde, que ontem também, a gente anda tanto, né? Mas enfim, eu vi a bispa Lúcia pregar na rádio, e uma palavra forte, uma palavra boa, uma palavra profética. E eu pensando, gente, 24 horas por dia nós estamos pregando o evangelho, que é uma agência. Fala mais forte, a igreja é a agência do reino de Deus. Não deixe ninguém roubar isso do seu coração. Não deixe ninguém quebrar isso, trazendo desilusão com a igreja. Ah, mas tem muito problema. Eu achava que a igreja era perfeita. Nossa, você não sabe de nada, inocente. A igreja tem mais defeito que você pensa, porque ela é feita de homens. Problema de cá, problema de lá. Mas e aí? Deixa eu te falar uma coisa. Ela já tinha problemas quando ela nasceu. Ananias e Safira mente para os apóstolos e morre. Imagina que doideira. No calor do avivamento do livro de Atos. Isso nunca fragilizou a igreja. Os defeitos, os escândalos, as traições que Paulo se recebeu, nunca desanimou Paulo, fez Paulo parar, nunca fez Paulo desmotivar. Paulo diz que uma vez ele quase ficou louco. Você não sabe disso, mas está escrito isso. Ele fala que ele recebeu uma tribulação, que ele quase perdeu a cabeça, ele quase ficou maluco, juízo. Então realmente tem hora que a pressão é do inferno para parar a igreja, mas não vai parar. Olha para teu irmão e diga, não deixe ninguém te parar. Isso, não deixe ninguém parar a tua fé, não deixe ninguém parar a tua oração, não deixe ninguém parar teu jejum, não deixe ninguém parar a tua sementes, não deixe ninguém parar o reino de Deus no teu coração. Sabe por quê? É isso que o diabo faz. Quando apaga a chama, aí ele joga a rede e destrói a pessoa. Primeiro ele isola, para depois ele vencer. Fala comigo, primeiro, faz assim, ó, primeiro tira a brasa da fogueira, depois faz assim, ó, apaga a brasa. Olha para teu irmão e diga, é isso que o maligno quer fazer na sua vida. Faz assim, ó, tô fora em nome de Jesus. Comigo não.
Estou fora, isso não vai acontecer não. Estou fora. De tomar. Eu amei essa palavra no grego, eu amei. Eu mergulhei no original. Faz quase umas 2 semanas que eu estou assim, Deus, o que é isso? Parece que isso veio para mim, né? E aí eu comecei a entender tantas coisas. Você vai ver no livro que eu vou lançar, a sucessão apostólica. Pedro era o principal apóstolo de Jesus, chamado o pai da igreja. Mas quando Jesus ressuscita, Pedro prega o primeiro sermão, ninguém nunca tinha pregado. Em Atos capítulo 2, uma multidão vendo línguas de fogo, gente falar em línguas estranhas, blá, blá, blá. Aí Pedro levanta e prega o primeiro sermão, com ousadia. E ele termina o sermão dizendo assim, a este Jesus que vós crucificastes. Ele botou o dedo na ferida. Deus, o primeiro sermão, a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Gente, ele jogou uma bomba no peito do farisaísmo, do judaísmo. Estava todo mundo lá, eles eram judeus. Consequência, qual a consequência dessa palavra? 3.000 pessoas se converteram naquele momento. 3.000 pessoas foram batizadas numa tarde, naquele dia, naquele instante. 3.000 pessoas. O Pedro medroso, o Pedro do galo. Quantos ouviram falar do Pedro do galo? Quando o Pedro estava muito arrogante, os amigos dele, a galerinha de perto falava cacaracacá. E aí ele baixava a bola, porque ele negou Jesus antes do galo cantar. Quem se lembra? E aí aquilo era uma punhalada nele, né? Então o Pedro inseguro, o Pedro que fugiu, que falou que ele não seguia Jesus, o Pedro medroso, de repente vira um leão, levanta com fé, estende o dedo e diz: vós crucificastes, Deus o fez Senhor. Não tem problema. Quando ele diz, fala comigo, Senhor, mais forte. Quando ele diz, Deus fez Jesus Senhor, escuta, ele afrontou o Império Romano. Como assim? Só tinha um Senhor. César, você está maluco? Tu está doido? Tu falar que tem um outro Senhor, isso você vai para a guilhotina, cara. Se hoje estão prendendo, imagina naquela época. Se hoje, ai Jesus, imagina naquele tempo. Então, quando ele falou, Deus o fez Senhor, afronta o sistema para você ver. Deus o fez Senhor. Ele afrontou, ele descredibilizou César e o Império Romano. Quando ele diz o Cristo, quando ele diz Senhor e Cristo, ele arrebentou com o judaísmo, porque o Cristo era o Messias, e o Messias não podia ser Jesus, o Messias ainda estava sendo esperado. Então a unção que veio sobre Pedro levantou Pedro e ele tocou a trombeta profética. Jesus é maior do que César, Jesus é muito maior do que o judaísmo, Jesus é o Messias esperado por todas as gerações. Uau, que bênção, fala comigo, aleluia. Então Pedro prega aquela mensagem, maravilha, e começa a explosão do crescimento da igreja. Jerusalém naquela época tinha mais ou menos 150.000 pessoas, habitantes. Era uma cidade grande para aqueles dias. Esgoto, enfim, saunas de banhos públicas. A gente tem aí disponível várias informações sobre a estrutura da cidade. 150.000 pessoas. A igreja em poucos meses atingiu 30.000 pessoas. Já pensou o que é isso? 20% se converteu assim, primeiro ano. Então aquilo desestabilizou todo mundo. Logo depois veio destruição
de Jerusalém, Nero ficou maluco, botou fogo. Aquilo ali fez a igreja fugir. O centro, que era em Jerusalém, desloca para Antioquia, onde estava Paulo e Barnabé, que era uma cidade grande, pujante financeiramente falando, e também tinha uma igreja gigante. E assim vai. Meu Deus, fala comigo. O Pai nos confiou um reino. Diga, nós vamos para frente com esse reino. Daniel capítulo 12, versículos 1 a 3. Livro de Daniel 12, 1 a 3. Daniel fala as profecias, né? Daniel, ele é uma usina de revelação. Deus fala demais sobre os tempos do fim. Mas no capítulo 12, ele diz assim: nesse tempo, quando ele fecha os impérios, que ele teve revelação, impérios do mundo. Acabei de ganhar um livro de Sir Isaac Newton. Sabe que eu sou físico, Isaac Newton também era físico. Eu ganhei um livro escrito pelas mãos de Isaac Newton sobre as profecias de Daniel e de Apocalipse. Eu adorei, mergulhei. Inacreditável. A cabeça de Isaac Newton. Um computador. Eu fiquei... Quando ele fala sobre o livro perdido, às vezes que se perderam o cânone sagrado, é uma metralhadora. A organização, fantástico. Isso não tem muito a ver com o que eu estou pregando, é apenas um comentário para você. Que descoberta. E no final da vida, não é final, 2/3, ele para de mexer com ciência e só vai em cima de Bíblia. Ele fica completamente devotado à palavra de Deus. Vamos dar uma salva de palmas? Olha isso. 1715, Isaac Newton. Todo mundo fala de Isaac Newton, fala, né, a ciência, ele é um monstro, né, do ponto de vista científico, como Einstein. Só que tem um lado de Isaac Newton que, pelo menos eu não conheci a profundidade que ele teve com Deus na sua palavra. Daniel fala, nesse tempo do fim, tempo das tribulações, tempo das dificuldades, que eu não vou mexer com escatologia agora, hoje, aqui nesse lugar. Não vou, só quero tirar duas coisas daqui. Nesse tempo, se levantará Miguel. Fala comigo, levantará Miguel. Mais forte. Quando se fala levantará, é porque ele estava sentado. Só levanta quem está sentado. Quantos querem que Miguel se levanta por sua vida, por suas batalhas? Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. Só quero isso, só quero essa palavra. Não quero entrar na profecia, quero entrar nas funções de Miguel. Daniel tinha a incumbência do reino, tanto que ele era o profeta, estava na Babilônia representando e defendendo o povo de Deus, defendendo os judeus. Tanto que os judeus não queriam voltar para a Babilônia, sabia disso? Eles estavam bem tratados na Babilônia, eles não queriam voltar para Israel. Israel estava uma bagunça, não tinha governo, tinha gente matando gente, revolução. Então eles falaram, aqui está bom, nós somos bem tratados, nós temos comida, nós trabalhamos sob o limite, porque Daniel organizou a vida deles. Daniel foi o defensor lógico deles, com inteligência, com unção, com integridade. E aqui só quero te mostrar uma coisa. Fala comigo, levantará Miguel, o grande príncipe, defensor. A palavra defensor, amad, no hebraico, amad, com D mudo no final, significa o quê? Aquele que toma posição no lugar de alguém, aquele que luta no seu lugar. Ou seja, Miguel se levanta para lutar por você, para lutar a sua guerra
quando você representa o reino, quando você representa o reino, Miguel representa você. Não. Quando você representa o reino, os anjos de Deus representam você nas batalhas. Você não vai batalhar sozinho. Alguém que toma alguém que toma posição no seu lugar, que se posiciona por você. Então Jesus diz: Pai me confiou o reino, eu te confio, eu vos confio. Agora, quem vai lutar por você, como eu falei, não é a sua espada. Domingo eu preguei sobre isso. É o meu anjo. Tanto que eu falei, quem estava aqui, quem não pôde vir, né? Mas eu falei bastante isso. Troque a sua espada pelo anjo. Diga comigo, troque a sua espada pelo anjo. Quando Jesus foi preso, chegaram os guardas, os fariseus. Pedro atira a espada e corta a cabeça de Maicon, servo do sumo sacerdote. Jesus imediatamente cura a orelha dele. E Jesus disse: ei, você não acha que eu tinha 12 legiões de anjos? Meu pai, 12 legiões de anjos, 72 mil anjos. Você acha que eu preciso da sua espada, cara? Para, isso aqui é a profecia a meu respeito. Eu tenho que cumprir isso, por mais difícil que seja. E aí, ali Jesus estava dizendo: no reino, diga comigo, no reino, mais forte, nós não precisamos da espada, nós temos os anjos. Espada representa coisas que ferem, que machuca, que humilha. Espada representa força natural, violência, né? O reino de Deus ele não usa essas armas. Por quê? Porque nós temos anjos. Temos anjos. Rapidamente, abre comigo Atos 12, livro de Atos 12, 5, versículo 5 em diante. Atos 12, 5 em diante. Veja isso. Pedro, pois, estava preso, guardado no cárcere, mas havia oração a Deus incessante por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia, esse é bom de sono, hein? Entre 2 soldados acorrentados, com 2 cadeias, e sentinelas, a porta guardava o cárcere. Imagina, você está preso, no dia seguinte seria ser levado para o julgamento, e Pedro estava... Quem tem fé, né, gente? Quantos podem dizer amém, Jesus? Mas eis que sobreveio um anjo, olha eles entrando em ação. Um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. As prisões tinham algumas lamparinas, meio apagadinhas assim, né? Não era luz como a nossa, mas coisinha bem, uma penumbrazinha. De repente, toma-se uma luz, um clarão, que iluminou a prisão. Tocando ele, o anjo, o lado de Pedro. Pedro estava dormindo tanto, acho que ele tomou Gardenal, Tomonide, essas coisas. Ele estava apagado. O anjo precisou de balançar Pedro. Imagina, aquela luz já foi suficiente para acordar. Ele estava dormindo profundamente. E ele balançou Pedro e disse: levanta-te depressa. Interessante. Por que depressa? Não era anjo? Não tinha poder sobre aquele ambiente? Levanta-te depressa, rápido. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Próximo versículo. E disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. Tem uma tradução que diz: amarra a calça. A calça dele estava desamarrada. Até esses detalhes na Bíblia é engraçado. E assim ele fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Antes parecia uma visão. Depois de terem passado a primeira
A segunda sentinela, o cárcere tinha várias divisórias com sentinelas. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, qual se lhes abriu automaticamente, e saíram e enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Olha para teu irmão e diga: o anjo só aparta de você depois de você estar em segurança. Ele vai te deixar em segurança, Ele vai te tirar das prisões, Ele vai tirar dos problemas financeiros, Ele vai tirar da enfermidade, Ele vai tirar das angústias. Aonde tiver uma cadeia, o anjo de Deus está perto de você. Na hora que tiver tudo pronto, seguro, aí Ele vai embora, você segue sozinho dali para frente. Próximo, 11. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Próximo. Considerando ele essa situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Último versículo, vai. Quando ele bateu no portão, bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava no portão. Fala comigo: graças a Deus. Deus cuida de quem leva seu reino, Deus cuida de quem representa seu reino. Dá para dizer amém? Mais forte. Eu quero fechar com Daniel 10, versículo 4. Meu Deus, aqui tem batalha espiritual. Aqui tem uma luz, uma câmara escondida, mostrando como acontece as batalhas espirituais. Daniel diz: no dia 24 do primeiro mês, 24 de janeiro, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Na minha tradução não fala homem, fala anjo. Um anjo, aqui fala homem. Seu corpo era como berilo, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços, seus pés brilhavam com bronze polido, e a sua voz, das suas palavras, era como o estrondo de muita gente, muitas vozes. Vai? Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Olhe para teu irmão e diga: nem sempre todos veem a mesma coisa. A revelação de Deus para um necessariamente não precisa ser para o outro. Amém? Por isso que você tem que ter seus olhos abertos. Aí eu quero ficar pertinho do meu pastor. Na hora que o anjo aparecer para ele, eu vou ver. Fala, não. Aí, ó, só ele viu, os outros não viram. Não obstante, caiu sobre eles um temor. Eles sentiram alguma coisa, que algo estranho estava ali, e fugiram e se esconderam. Próximo. Fiquei só eu, contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou, e não retive força. Ele estava quase desmaiado. Contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo, caí sem sentido, com o rosto na terra. E uma certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas da minha mão, e disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Levanta-te, e ele levantou, e ele ficou em pé, e ele seguiu. Interessante que aqui o anjo chama Daniel de homem muito amado. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa delas eu vim. Sabe aquele primeiro? Quem está fazendo campanha aqui? Levante a mão. Quem está fazendo? Quem tem uma causa, um propósito? Quem está orando, buscando por um milagre? Sua família, seu filho, seu negócio? Quantos? Levanta a mão. Fala comigo. Desde o primeiro dia que eu clamei
a minha oração foi ouvida, e o anjo do Senhor já me foi enviado para trazer resposta na minha vida. Amém? Amém? Desde o primeiro dia. Diga comigo, primeiro dia. Você não tem que terminar a campanha, você não tem que terminar os 21 dias de jejum de oração. Do primeiro dia Deus te ouviu e Deus mandou a resposta. Já saiu do céu. Mas já chegou até você? Provavelmente não. Mas, olha o 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, tem uma tradução que fala os governantes espirituais da Pérsia. Estava lendo agora mesmo essa tradução lá embaixo. Os governantes, as potestades espirituais da Pérsia. Da Pérsia. O reino da Pérsia, as potestades espirituais da Pérsia me resistiram por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Fala comigo, Deus libera o avivamento, mas Satanás resiste ao avivamento. Olha para teu irmão e diga, Deus libera a sua súplica, Deus libera o seu clamor. Diga, mas aprenda que forças espirituais demoníacas podem resistir, só que nós vamos destraçá-los em nome de Jesus. Para frente, roda, vai. 16. E eis como uma semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios, anjos. E eu passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e eu não tenho força alguma. Vai. Como pois pode o meu servo, o servo do meu Senhor, falar com o meu Senhor? Quanto a mim não me resta força nem fôlego. Mas para frente. Então ele me tocou, me tornou a tocar aquele que tinha a semelhança de um homem e me fortaleceu. Mais um versículo. Não temas, homem muito amado, 2 vezes, paz seja contigo. Ser forte, fala comigo, ser forte. Olha para teu irmão e diga, você precisa ficar forte. Seja forte. Escuta a palavra de Deus, venha para os cultos, vai para a sua célula, diga, não fique fraco, não fique longe da igreja, não fique longe da palavra, não fique longe, não deixe o inimigo encher a sua cabeça com coisas humanas. Você precisa ficar forte. Quero ouvir um amém? Ao falar ele comigo, eu fiquei fortalecido. Toda vez que você escuta a palavra, Deus te fortalece, você se levanta, você ganha ânimo, você ganha autoridade. Toda vez que você escuta a palavra, Deus faz você renovado e restaurado. Mais um, vai. Mais um? Não. Aí, pronto, é esse que eu quero. Depois ele chega e diz, e ele disse, continuando o anjo a falar, sabes por que eu vim a ti? Olha o anjo falando, sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe das persas. As nações têm suas potestades. Diga comigo, nações, governos, possuem forças espirituais, influências, poderes. E esses poderes nem sempre são de Deus. Está aí, ó. Quem dominava a Pérsia não eram anjos das hostes de Deus, anjos das hostes do mal. Agora olha o que ele fala. O anjo do Senhor fala, eu vou voltar a guerrear contra a Pérsia. Só um minuto. Por quê? Daniel já tinha tido sua vitória. Por que ele estava guerreando contra a Pérsia? Porque na Pérsia tinha muitos santos, muita gente que se espalhou e foi para lá. E os santos estavam orando na Pérsia. Havia a estirpe da fé, o povo de Deus estava clamando. E anjos do Senhor, Miguel, Gabriel, disseram, nós temos que voltar, porque tem mais guerra para fazer. Enquanto tem um santo orando, enquanto tem alguém profetizando, enquanto tem alguém, um exército de Deus, os anjos estão de olho em nossas batalhas. Aqui.
Agora olha o que ele fala. Ele fala: eu voltarei para pelejar contra os príncipes das Persas, e saindo eu sei que virá o príncipe da Grécia. Fala comigo, pode vir de 50 países, todos vão cair. Pode vir de 50 países, todos vão cair. O que ele está mostrando? Daniel, fala comigo, Daniel, faz assim, ó, por trás dos governos das nações existem potestades, principados. Olha para teu irmão e diga: e quem os vence é somente a igreja. A igreja, a agência do reino de Deus. Ele nos ungiu, Ele nos deu esta responsabilidade, é nossa autoridade. Meu irmão, levanta, não tenha medo, toma seu lugar na sua família, na sua casa, com seus filhos, nas suas finanças. Seja o agente do reino de Deus, aonde Ele colocou você. Seus milagres serão liberados neste ambiente. Olha o que ele fala, pastores, bispos, presta atenção. Ele fala: o príncipe da Pérsia me resistiu, né? E agora o rei da Grécia virá ajudá-los. O que é isso? A gente conhece essa batalha, a gente tem vivido isso no Brasil. Não importa, porque aonde tem povo de Deus clamando, uma igreja guerreira, uma igreja de valente, o exército dos anjos estão à sua disposição. Olha para teu irmão e diga: desista da sua espada, mas eu te rogo, como Paulo fala, rogo-vos pois pelas misericórdias de Deus, né? Eu te rogo, use seus anjos, invoque o Deus eterno que vai mandar os anjos. Entenda o papel dos anjos. Se você abrir mão da sua espada e não tiver anjos, aí você está completamente entregue. Nós não vamos viver isso não. Nós vamos entregar a espada, porque os anjos vão entrar na tua história. Amanhã de manhã tem anjos visitando sua empresa, liberando pagamentos. Essa semana tem anjos visitando o seu salário. Essa manhã tem anjos, esses dias tem anjos visitando os seus exames físicos, a sua cirurgia, aquilo que você precisa, tudo aquilo que está amarrado. Presta atenção, nós não vivemos pela espada do homem, nem pela caneta, nem pela sabedoria. Nós vivemos pela intervenção dos santos anjos de Deus. Fala comigo, aleluia. E você está na hora, sabe por quê? Porque você está entrando nas celebrações. E sabe o que é a celebração? É o ajuntamento dos anjos de Deus. Eu tenho uma experiência sobrenatural. Toda vez que eu faço uma celebração, toda vez que nós pisamos numa cidade, com os bispos, os pastores, milagres começam a liberar. Só escuto: bispo, aconteceu um milagre. Por quê? Porque houve um ajuntamento dos anjos de Deus. Olha para teu irmão e diga: não fica fora do arraial dos anjos. Faça a sua inscrição, participe. Não deixa Deus perder essa oportunidade de fazer os milagres que você tanto precisa. Levanta a mão e diga: eu recebo. Dê uma salva de palmas a Ele. Amém. Hoje eu terminei a palavra de domingo. Consegui terminar. Pelo menos um foco, graças a Deus. Amém. Eu tenho só Pai, maravilhoso. Daniel ficava fraco, Daniel ficava forte, Daniel perdia a força, Daniel se levantava. Igual você, absolutamente igual você. Tem dia que você desanima, tem dia que você se levanta. Mas corre para a igreja, é no altar. Sua batalha é espiritual. Não se engana, a televisão não tem nada para te dar, a não ser a Rede Gênesis de televisão. O resto não tem mais nada. Não adianta ficar tentando tirar. Internet não tem nada. Aquilo ali é vazio, é árido, terra árida, seca, né? Não adianta ficar em casa escutando pela TV também. O efeito é pequeno. O efeito é muito pequeno do alcance da palavra no coração dos cristãos. Tem gente que falou, algumas pessoas falaram para mim: não, agora eu vou ficar só na televisão. Eu disse: ei, não funciona. Como assim, bispo? Evangelho de João 1, o que vimos, fala comigo, o que vimos, mais forte, o que vimos,
ouvimos, tocamos. Fala assim, tocamos com respeito ao verbo de Deus. O evangelho, o cristianismo tem que ver, ouvir e tocar. Você não toca pela TV, você não toca pela internet. Aquilo ali é pudim de ovo e plástico. Não tem aquela força do presencial. A igreja sempre foi presencial, desde as catatumbas, desde as covas, desde do Mar da Galileia. A internet é ótima para cursos, para algumas coisas que instruir a mente. A mente, 100%. Mas Zoe, vida, unção, você tem que ver o que vimos, o que ouvimos e o que tocamos. Fecha seus olhos, diga obrigado, Senhor, pela sua palavra. Põe a mão na mente, põe a mão no coração e diga: meu Deus, eu te peço que o teu poder esteja na minha vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Renova-me, restaura-me, dá-me força para guerrear as tuas batalhas. Que teus anjos lutem comigo. Envia Miguel para me ajudar. Envia, Senhor. Diga: eu abro mão da minha espada, mas eu preciso reivindicar a presença dos teus anjos. Amanhã, essa semana, este mês, o segundo semestre, vai falando com Deus. Diga: Deus, minha saúde, meu milagre, minhas finanças, as ações judiciais. Diga: eu chamo a existência em nome de Jesus, e eu declaro pelo poder do meu Deus, da sua palavra, que eu jamais serei envergonhado, porque o Senhor cuida de mim, em teu santo nome. Amém.